Fala galerinha, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual que é o horário que você vai estar assistindo esse estudo hoje. O importante é que você assista e com isso você comece a semana já pensando da mesma forma que a gente, alinhando as suas visões aí, as suas análises com o gráfico, né? Com base no nosso estudo do Smart Money. E isso pode ajudar você e muito a começar aí um mês de junho já bom, um mês de junho produtivo e obtendo resultados, né, galerinha? Então, bora falar desse mercado aí, falar dos estudos e uma novidade para vocês, tá? Eu vou começar a fazer de novo o estudo desses 5 itens aqui, tá? Não vou atender todo mundo, não vou agradar todo mundo, tá? Porque o nosso foco principal aqui no grupo é índice Nasdaq, né? E a gente tem pessoas que operam euro e ouro também na Apex. E como são pares da galera que opera Forex e a gente também olha um pouco para o Forex, eu vou estar falando sobre eles também, tá? Mas vou pedir a compreensão de vocês e que vocês entendam. Não adianta ficarem pedindo ativos no comentário, que eu não vou adicionar mais nada, tá? Acho que a gente consegue fazer um foco nos estudos, atender a todo mundo. Assim eu consigo voltar a fazer os estudos aí durante a noite, né? Para vocês verem com mais calma. Tudo bem que a gente vai fazer os estudos do mercado americano antes da abertura de Londres, mas dá para a gente ter um norte, né, em cima do que o mercado fecha, que normalmente o mercado asiático ele abre ali na região de fechamento, dificilmente você tem um gap. Então a gente vai seguir nessa linha. Vão ser 5 estudos, índice dólar, Nasdaq, euro e ouro. E era isso, tá? Espero que vocês compreendam, tá? Mesmo porque quem opera S&P 500, o gráfico dele é muito parecido com o Nasdaq. E Dow Jones são poucas pessoas que operam. E eu tenho certeza que se vocês focarem o estudo de vocês em como interpretar, como ler o gráfico, assim como a gente ensina no treinamento, vocês vão conseguir aplicar o estudo, seja ele em qualquer ativo, tá, pessoal? Vocês têm que começar a treinar os estudos de vocês nos ativos que vocês gostam ou têm. Isso faz parte do desenvolvimento, tá? Isso é uma forma de ajudar vocês se ajudarem no desenvolvimento de vocês. Pega um ativo, começa a fazer os estudos, não precisa operar, e aí no dia seguinte você acompanha e vê se o preço, se ele está respeitando o teu estudo, tá? Porque muita gente faz o estudo em cima do meu, que é o que eu sempre falo, né? Você pega, faz o teu estudo, depois vem ver o nosso vídeo e aí você vai ver o que tá batendo, o que não tá, para ir afinando as leituras. Mas você começar a fazer isso num índice que você queira, num ativo que você queira operar, vai te ajudar muito mais no desenvolvimento. Então, se você quer operar Dow Jones, começa a fazer estudos no Dow Jones e acompanhar no dia seguinte se a tua leitura está correta, tá? Não fica só dependendo do meu estudo. Eu mostro aqui para vocês a visão e essa visão vocês podem aplicar em qualquer ativo. Porque se eu for ficar querendo atender o que todo mundo me pede, nós vamos fazer vídeos aqui de 3 horas e eu vou falar sobre a CME e a B3 inteira daqui a pouco, de tanto que ficam pedindo ativos. Tá? Então, compreendam, analisem o ativo que vocês querem, tá? Porque isso vai ajudar no desenvolvimento de vocês, beleza? Então, bora falar aqui do nosso índice. Vamos começar por ele. A gente já tem algumas prévias feitas, porque realmente o mercado tem nos mostrado isso, né? O índice, vocês percebam que na sexta-feira, definitivamente, ele chegou naquele imbalance que a gente tinha marcado lá atrás, tá? Uma coisa que vocês precisam tomar cuidado, muito cuidado,
o range dele que ele se encontra. Nós temos essa movimentação aqui, ó, que ela está muito clara, né? Um drop, base drop. Então, tomem cuidado em achar que o preço pode continuar aqui nessa região, tá? A gente não pode esquecer que ele já rompeu um fundo, né? Ele rompeu o fundo aqui de referência. Eu tenho aqui nesse fundo uma grande quantidade de liquidez. Podem ver aqui pelas marcações. Então a gente pode estar começando aqui embaixo uma correção de pullback para depois ele, enfim, ir no próximo alvo. Só que agora, a gente vê aí pelo gráfico de sexta-feira, quando a gente diminui o time frame, que ele começou a fazer um primeiro pullback, né? Afinal de contas, aqui, ó, quando a gente amplia o gráfico, vocês vão ver que o preço começou a fazer estruturas para cima, certo? Só que aí é aquela pergunta que vem: Emerson, então aqui seria um ponto vendedor? Sinceramente, vocês olhando esse gráfico de 15 minutos, com esse tanto de dinheiro represado que tem aqui, vocês venderiam aqui embaixo? Eu, sinceramente, não, tá? Sinceramente, não venderia. Os meus pontos de venda que me interessam estão aqui em cima. Aqui. Ok? Agora, então, aí entra aquela segunda pergunta que não quer calar. Tá bom, Emerson, então eu posso comprar aqui na continuidade? Desde que o seu risco esteja muito bem calculado? Pode, porque é uma compra contra a tendência. A tendência é de baixa. Essa é a questão do Smart Money, tá? E eu vejo que muita gente que está chegando, que está começando a estudar, às vezes se perde nisso, tá? Eu não estou falando para vocês, não é para operar ou é para operar. Aqui ele deu a compra sexta-feira, né? Onde ele perdeu essa região aqui, voltou e deu uma comprinha, tá? Ele já deu uma primeira compra. Pode dar uma segunda compra? Pode. Aí a gente vai ter que fazer o quê? Analisar os pontos, entender aonde vai ser a abertura desse mercado amanhã, para em cima disso você tomar a decisão. Vamos trazer para os 5 minutos aqui. O que eu tenho nos 5 minutos? Eu tenho alguma região importante? Tenho. Essa daqui. Essa região aqui, tá? Porém, o que vai depender disso daqui? Vai depender da forma como o preço abre. Eu vou dizer da forma pelo seguinte: ele fechou com esse pavio aqui em cima. Se o preço fechar aqui embaixo e começar a voltar, você tem que tomar um cuidado muito grande para comprar aqui, porque ele não teve força para romper essa região. E aqui nós temos um order block nos 5 minutos que ele tocou. Percebam ali? Foi mitigado, Emerson? Ele tocou, tá? A gente não sabe se ele pode voltar a mitigar ou não. Agora, o que seria o coerente que vocês precisam entender isso definitivamente para a tomada de decisão quando a gente fala de continuidade? O preço tem que abrir e gerar uma nova estrutura. Aí sim você vai ter uma nova possibilidade, porque eu tenho um alvo aqui em cima. Tá vendo? Ó, vocês já vão estar enxergando aonde é o próximo alvo. Então, se o preço chegar nessa região aqui, você tendo um alvo lá em cima, você tem uma probabilidade. Agora, se o preço abrir aqui e vir aqui embaixo, concorda comigo? Deixa eu apagar essa parte aqui para eu não confundir. Concorda comigo que o teu alvo é aqui? Porque se ele não teve força para romper aquele topo e perdeu essa região aqui, muito provavelmente ele pode fazer isso aqui. Então, vocês conseguem entender a importância que a gente tem numa abertura de mercado quando o preço está deixando uma região assim como essa? Se ele abrir dando continuidade, ele já superou essa região, né? Ele já superou essa região. Agora, se ele abrir aqui dentro
Eu não sei ainda o que vai acontecer. Por isso que vocês têm que pensar bastante e saber a hora de tomar decisão na hora certa e no lugar certo, tá? Então, por isso é importante essas tomadas de decisão. E é por isso que eu vou deixar marcado aqui, na verdade, eu vou deixar marcado essa região aqui, só que ela vai ficar marcada de cinza. Como se fosse o order block, tá? É o Fair Value Gap, mas eu vou por que eu deixo ela marcada de cinza? Quem já me acompanha há um tempo já sabe. Porque ela não é uma região de demanda ainda, tá? Ok, ela está validada, porque eu tenho esse rompimento, só que ele renovou topo e deu um fake out. Então, se ele perder aqui, sim, ela pode ser uma região de demanda para uma compra pequena e continuidade na queda. É por isso que eu deixo ela marcada de cinza, tá? Então, aí vocês têm que entender essa situação e isso tudo vai depender da forma como o mercado vai abrir amanhã. Fora isso, a gente tem as regiões lá de cima, como eu falei para vocês, a gente tem alvos. Aqui a gente tem uma região muito brigada, né? Nessa zona aqui. A gente vê que quando o preço chegou aqui foi uma região de briga muito forte. E eu ficaria esperto com vendas nessa região. Pode acontecer? Claro que pode. O mercado ele faz o que ele quer. Aqui tem muita defesa vendedora nessa zona aqui, tá? Tem muita defesa vendedora, só que está muito perto da região de liquidez. Então, o que vai nos dar, se vai dar venda aqui ou não, ou se vai dar compra, né? É a forma como o preço se comporta quando chega lá, tá? É isso que vocês têm que prestar atenção. Então, prestem atenção nisso e se atentem a essas zonas de liquidez. As principais regiões, elas estão lá em cima, tá vendo? Ó, eu deixei marcado aqui no 15 minutos, né? Eu até nem vou marcar aquela lá em cima, porque aquela está mais longe. Mas eu tenho essas duas zonas aqui, inclusive essa daqui de baixo, ela tem bastante dinheiro preso aqui, porque o preço ele abriu com esse gapzinho aqui e foi embora. Tudo bem que ele foi tocado aqui, então ele deu a venda nesse como se fosse um order block na volta, tá? Mas nós temos aí sim uma atenção especial nessa região. Então, devido a essa quantidade de liquidez que a gente tem aqui, o ponto ideal para se buscar por vendas seria nessa zona aqui de cima. E é aqui que vocês precisam prestar atenção em relação a isso, tá? Então, fiquem bem atentos nessas possibilidades nessa região do mercado, beleza? Bora falar do dólar, mas antes não se esqueça, né? Deixar aquele likezinho, curtir o canal aí, porque é ele que está ajudando você toda hora, fazendo com que a gente consiga aí ter excelentes oportunidades. Então vamos continuar aqui com o dólar. Olha o que eu falei para vocês do índice, olha o que aconteceu no dólar. O dólar ele fez exatamente o que eu falei que o índice pode fazer, né? A continuidade. Olha só, ele bateu, subiu e foi direto, né? Direto aonde? No alvo que a gente tinha falado lá atrás. Lá em cima a gente tinha essa região vermelha marcada como alvo. A gente sabia desse alvo, né? Por isso que eu falei, a galera que opera dólar aí tinha que estar bem ciente, porque a gente tinha esse cara aqui, ó, como sendo uma grande defesa vendedora, que foi onde começou todo esse movimento de baixa. Então lá, e quando a gente pega aqui o preço, ele veio exatamente naquele candle, né? Se a gente pegar para analisar aqui, nós estamos nos 50% dele e ele deu essa reação. Agora, vamos bater aqui no gráfico de 1 hora. E olha só como a gente fala da liquidez, a forma como vocês têm que analisar. Olha como que foi a reação do preço nessa região de liquidez aqui. Lembra que eu sempre falo para vocês, tomem cuidado com esse tipo de movimento, porque se ele não romper o fundo
e tem liquidez aqui em cima, essa liquidez ela vai ser a liquidez de impulsão. Vai ser o que vai levar o preço até o alvo que temos lá em cima. E aqui a gente ainda não tem o preço no alvo, a gente ainda tem o preço chegando perto. Quando a gente olha para os 60 minutos, eu tenho esse order block aqui muito forte, porque ele foi a máxima, né? Então, assim, ali é o próximo imã, digamos assim, do preço, ele é o quê? Teste da máxima, tá? O preço está subindo. Ó, o preço está subindo, renovando. Aqui ele já tinha renovado. Então, eu tenho aqui, ó, essa máxima que ele vai testar. E se ele passar, ele vai lá para a casa dos 5,37 testar de novo. Essa é a movimentação que a gente tem. O preço está em alta, tá, turma? Então, assim, se o dólar está subindo no H1, ele está subindo no gráfico de 1 hora, não tem por que vocês quererem ficar vendendo. Ai, porque está no topo. Uma coisa que vocês precisam entender no Smart Money é que não existe topo que não seja rompido e não existe fundo que não seja rompido. A questão de você operar a zona de oferta e zona de demanda é você saber o que você está fazendo. Se o preço está vindo de um fundo querendo testar topo para romper, eu não vou querer vender só porque eu estou na região de oferta. Isso é a maior estupidez que a galera ensina quando se fala de Smart Money, porque enfia uma confusão na cabeça da turma, onde se está em zona de oferta eu não vou comprar, eu vou vender. Só que ele não explica o contexto, porque todo mundo quer simplesmente só ensinar cada coisa, né? Então, é a zona de oferta e zona de demanda, zona premium, zona discount. Só que não me interessa só isso. Uma zona de premium, uma zona de discount, ela é só uma referência. Se você não souber o que está fazendo, vai tomar stop. Assim como, é uma zona de oferta, eu vou vender. Só que o preço está vindo com uma força monstruosa e está todo mundo comprando. Você vai tomar um toco porque o trem vai te atropelar e você não vai nem ver de onde veio, tá? Então, antes de qualquer coisa, entenda o contexto, ok? É a mesma coisa aqui. Nós tínhamos essa liquidez e eu avisei que isso aqui poderia ser uma liquidez de continuidade para empurrar o preço para o alvo, né? E eu aposto que teve muita gente que acreditou nessa venda que, tá na zona de oferta, eu vou vender. E tomou toco, porque não sabe ler contexto, não sabe entender o que o mercado está mostrando, né? E quando você tira o zoom, você vê que a situação é muito clara. Fundo, 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 fundo. Sempre fundos mais altos. Enquanto ele está fazendo fundos mais altos, eu vou procurar comprar, tá? Independente se ele está abrindo aqui no meio ou não, aí é a questão de eu saber qual é o risco que eu estou tomando, beleza? E aí quando a gente analisa aqui, voltando para o 15 minutos, a gente tem aqui, ó, situações importantes. A primeira delas é esse cara aqui, tá? Essa região aqui. Emerson, mas está acima da região de 50%. Acabei de falar. E eu vou ser bem claro. Dane-se. Se o preço está subindo, vocês têm que entender o que está acontecendo, tá? Se vai tomar risco aqui ou não, você vai ter que entender conforme o preço chegar lá. Senão, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar marcando esse order block aqui embaixo, ó, essa região aqui embaixo. Porque aqui é uma zona mais extrema, é aqui que o preço vai, que eu quero comprar lá embaixo. Aí o preço faz isso daqui, ó. E vai embora. E você fica que nem um pateta assistindo porque não teve coragem de tomar risco. Tomou risco aqui, o stop tá embaixo, o alvo é aqui em cima, tá arriscando 4-1. Tomar stop, beleza, parte para outra. É assim que funciona o Smart Money. 3-1, 4-1. Você não precisa ter medo de entrar em operação e tomar stop, porque no longo prazo a conta vai fechar, tá? Você não vai acertar 100% dos trades. E aquele cara que mostra o relatório de 100% de acerto é fake news, tá? Então toma cuidado, porque você vai tomar muito stop sim aqui no day trade. Isso faz parte, isso é normal, tá? Uma coisa é você tomar stop, outra coisa é você fechar dia negativo. Tomar stop é normal,
tá? E o que você tem que ter é duas coisas em mente. Stop vale, dia negativo você tem que ter o teu limite, que esse dia negativo não pode ser 2, 3 vezes maior do que o seu dia de gain, senão você vai trabalhar uma semana tendo gain, quando você tiver um dia de stop, você vai entregar tudo e vai ficar naquela gangorra que nunca vai sair dela, beleza? Então, dólar a gente tem isso aí de visão. Bora falar do Nasdaq, tá? Gráfico de 1 hora, o Nasdaq ele veio, ó, outra movimentação, ó. Percebam que o Nasdaq ele está em movimento de alta, muito claro, ele vem renovando máximas históricas desde lá de trás. E a gente está chegando em regiões de demanda. Temos aqui e temos um pouco mais ali embaixo, que daqui a pouco eu vou mostrar aqui para vocês, tá? E é a mesma coisa que eu falo para vocês. Eu vou olhar o gráfico de 1 hora, o preço está subindo, mas aqui ainda é região de oferta. Sim, vender é mais fácil. Só que olha como as oportunidades que o Nasdaq dá, tá? Assim como na sexta-feira ele chegou aqui na região de oferta e deu uma venda espetacular, quando ele chegou na região... Opa, deixa eu só atualizar aqui para o lado. Assim como ele chegou lá, quando ele chegou na região de demanda, aqui, o que ele fez? Deu uma compra espetacular. E agora ele está trabalhando nesse range aqui. E qual que é a análise que vocês precisam fazer? Eu tenho ainda região muito importante aqui embaixo. Tenho essa aqui, tá? Que está atrás dessa liquidez toda aqui. Então, existe uma grande possibilidade desse preço continuar fazendo um pullback. Como que eu vou me basear nisso? É esse range aqui. Tá vendo, ó? Opa, deixa eu só... É esse range aqui. Então, nesse range eu tenho oportunidades. E aqui, nós estamos falando do gráfico de 1 hora e é em cima dele que eu vou analisar, tá, turma? O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho esse order block do gráfico de 1 hora, onde, muito provavelmente, é onde a abertura do mercado asiático vai acontecer. E aí, quando ele abrir, ele vai ficar aqui assim, ó. Para amanhã, ver se o preço faz isso aqui e continua para baixo. Ou ele faz isso aqui para baixo e continua para cima até as próximas regiões. Afinal de contas, a gente não sabe, né, se o preço chegou ou não no alvo. O que a gente sabe? A gente sabe que nós temos uma região de liquidez onde o preço provavelmente vai abrir hoje à noite. E a forma como ele vai trabalhar no mercado asiático é o que vai nos mostrar, e ainda mais com a abertura de Londres, o que a gente tem de expectativa no dia seguinte. Porque, segundo a gente sempre estuda em Wyckoff, ele sempre faz um movimento para um lado para ir para o outro, né? Ele sempre faz assim. Ele é obrigatoriamente, mais de 90% das vezes, ele tem que capturar liquidez de um lado para ir para o outro. Então, é isso que vocês precisam observar. Tá? Então, no Nasdaq, é isso que a gente tem que ter em mente. Aonde são as regiões importantes para a gente tomar decisão? São essas regiões aqui em cima, né? Que a gente tem. A gente tem aqui 3 regiões muito próximas. Temos, sim, e a gente usa muito isso no Nasdaq, porque ele pode violinar a primeira e capturar a liquidez na segunda, tá? E depois a gente tem aquela lá em cima. Emerson, tu fica marcando um monte de coisa perto. No Nasdaq a gente pode fazer isso. Porque você tem ali as oportunidades muito claras. Essa região aqui, o que acontece? Se ele usar essa liquidez aqui e violinar aqui, ele com certeza ele já pode vir até aqui embaixo. E aí ele pode dar continuidade até aqui para depois cair. Então, vocês percebam que, independente do ativo, é sempre a mesma visão que a gente tem, né? Quando ele captura uma liquidez aqui, eu não vou ter expectativa de achar que ele vai embora para baixo. Ele pode vir aqui e vir testar a região mais acima.
Então, você vai ter que entender a decisão que você está tomando com base em tudo isso, tá? O que a gente tem aqui são as zonas de oferta, porque o mercado ainda está para baixo, tá? Ele ainda quebrou estrutura e ele ainda tem alvos, inclusive tem esse que eu falei para vocês aqui, e eu tenho esse imbalance aqui extremamente forte, que é exatamente fechando a lacuna desses candles aqui de notícia. Então, aqui tem muito dinheiro, tá? Tem muito dinheiro preso nessa região aqui embaixo, e é lá que, com certeza, os grandes institucionais querem que o preço vá, para aí sim poder estar tomando decisões compradoras. Então, tudo isso vocês têm que analisar, tá? Olha só, é a movimentação que o preço está fazendo. E a gente sabe que nesse mercado o preço vai sim até essas regiões, principalmente com esse monte de dinheiro que tem aqui, ó, tá? Ele pode sim usar aqui para fazer esse movimento, beleza? Então, isso aí que a gente tinha para falar do Nasdaq. E o euro? Ó, vocês lembram que isso aqui está marcado há horas, né? Desde o mês passado. E olha o que o euro está fazendo. Ele segue o caminho dele, tá? Veio pegar a liquidez aqui, chegou na zona de demanda e fez o pivô de alta. Agora ele está no meio do caminho. Ó, meio do caminho. Qual é a decisão aqui a ser tomada? Primeira coisa, tem que tomar cuidado, porque ele veio nessa região aqui e deu uma venda, né? E ele quebrou a estrutura maior aqui, tá vendo, ó? Porém, ele fez uma quebra aqui para ir até essa região. Nesse cenário, qual que é a visão que a gente tem? É que aqui nesse ponto seria a chance de você buscar por uma operação compradora a favor da tendência, tá? A favor do movimento atual, que seria o quê? Essa busca aqui, tá? E se ele passar reto e me estopar? Paciência, é porque esse topo aqui foi forte. Mas, se ele veio aqui, testou, deixou essa região aqui, um topo duplo, ele pode muito bem voltar a testar ela, tá? Então, o que vocês precisam ter em mente é, nesse primeiro momento, aonde é a minha região de tomada de decisão no euro, é nessa zona aqui. Porque eu estou operando, sentindo o movimento vigente. Rompeu o topo, está voltando, eu vou ter uma segunda oportunidade de entrada compradora. Se eu tomar stop aqui, beleza, faz parte do jogo, e aí o preço vai testar as regiões de baixo, beleza? É assim que funciona o Smart Money, e aí se ele testar a região de baixo, se ele vier te der um stop aqui, testar essa região de baixo aqui, der outra compra, beleza, essa conta vai se pagar. Tomou outro stop aqui, virou, aí já sabe que ele vai embora para baixo. E é esse o cenário que a gente tem, é dessa forma que a gente opera no Smart Money, tá? Mas a princípio no euro a gente tem um movimento de alta com duas possíveis regiões compradoras aqui embaixo. Então, se vocês têm alguma intenção, que seja a favor do movimento. Lembrando, a gente está olhando 60 minutos e para cima vocês teriam que colocar ali no 15, nos 5 minutos e esperar uma quebra de estrutura no time frame menor para aí sim fazer uma entrada, tá? Não é simplesmente voltar aqui numa hora e sair comprando. Tem que ter essa análise. Fechou? E para a gente finalizar, vamos falar do ouro, né? Ouro, provavelmente o contrato do ouro deve ter mudado, então vamos falar aqui do SHA-USD. Pronto. O ouro está consolidado aqui, nessa região, tá? E fazendo um movimento contrário, porque uma coisa é fato,
Se a moeda está subindo, o ouro cai, tá? Eles são inversamente proporcionais. Então, se o euro tá bem, o dólar tá bem, com certeza o ouro vai cair. E a análise do ouro, ela passa por isso. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho uma região extremamente forte aqui. Ó. Essa zona aqui. E ela pode ser esse próximo alvo dessa descida que o ouro está fazendo. Porque quando a gente analisa aqui, ó, vocês percebam, ele foi lá, fez a captura de liquidez, até tinha marcado isso como boss, mas eu vou te dar ali bem a real para vocês. Ele fez essa captura de liquidez, perdeu a estrutura e voltou tudo, tá? Agora, ó, ele deu a venda aqui na sexta-feira, que foi uma venda top. E olha só como ele fez a piscina. Ó, ele faz a piscina de liquidez. Lembra que eu acabei de falar agora cedo. Rompe para um lado e vai para o outro. Então, o ouro, o alvo dele é aqui embaixo, tá? Então, vocês tomem cuidado, que é aquela mesma conversa que eu falei para vocês lá atrás no índice. Não é porque tá aqui no fundo, aí a zona de demanda, desconto, eu vou comprar. Não faça essa cagada, tá? Porque o ouro tá indo para baixo. Então, espera agora. Tenha paciência de esperar uma volta, provavelmente num imbalance aqui, ó, para ter continuidade nesse movimento, tá? Aqui a gente tem uma estrutura de Wyckoff, ó, ele veio, trabalhou, pegou liquidez em cima, pegou liquidez embaixo, capturou liquidez em cima e agora faz. Isso aqui é o Wyckoff, tá, galera? Esse retorno aqui seria a entrada confirmada pela metodologia do Wyckoff de continuidade, tá? Então fiquem atentos em relação a isso. Beleza? Então era isso, vou ficando por aqui. O nosso vídeo já está bem grande, mas domingo é bom porque vocês têm tempo para estudar. Prometo que durante a semana os vídeos vão ser bem mais objetivos, porque eu já vou deixar as marcações prontas e já vou só comentar em cima do que já está no gráfico para vocês entenderem o contexto. Beleza? Então era isso, turma. Um excelente domingo a todos aí, um grande abraço e falamos amanhã no próximo estudo.